Bem-vindos ao Veritas Mysteriorum. Meu nome é Roger e hoje é a segunda da ufologia. Olá! O incidente OVNI de Voronezh, ocorrido em 27 de setembro de 1989, na cidade de Voronezh, então parte da União Soviética, é um dos casos ufológicos mais notórios do século XX, devido à sua cobertura pela agência estatal TASS e a quantidade de testemunhas, incluindo crianças, adultos e até autoridades locais. O incidente aconteceu num parque, no bairro Levoberezhny, em Voronezh, uma cidade industrial localizada a cerca de 500 quilômetros ao sudeste de Moscou, com aproximadamente 800 mil habitantes na época. Era uma tarde quente, por volta das 18h30, quando um grupo de crianças brincava no parque, algumas jogando futebol. De repente, elas relataram ter ouvido um zunido e avistado uma luz rosada no céu, a cerca de 250 metros de altitude. A luz se intensificou, transformando-se em uma bola vermelho escura, com aproximadamente 10 metros de diâmetro, segundo estimativas. Essa esfera circulou no ar, desapareceu brevemente e reapareceu minutos depois, pairando a cerca de 50 metros do solo, antes de descer suavemente no parque. O objeto, descrito como um disco voador ou uma nave em forma de banana, em alguns relatos, tinha uma superfície brilhante e, segundo testemunhas, abriu uma escotilha na parte inferior. Da nave emergiram 3 figuras humanoides e um robô. Os seres foram descritos como gigantes, com alturas entre 3 e 4 metros, cabeças desproporcionalmente pequenas em relação aos corpos e 3 olhos, sendo o olho central giratório, comparado a um radar. Eles vestiam macacões prateados, botas de cor bronze e tinham um disco metálico no peito. O robô, descrito como tendo movimentos mecânicos e menos naturais, parecia acompanhar os humanoides. As crianças, petrificadas, observaram os seres caminharem pelo terreno. Uma delas gritou, atraindo a atenção de um dos alienígenas, que a encarou, supostamente paralisando-a com o olhar. Nesse momento, um dos seres apontou um tubo de cerca de 50 centímetros a 1 metro de comprimento, descrito como uma arma, para uma jovem de 16 anos, que desapareceu instantaneamente. A nave decolou logo após os seres retornarem ao seu interior, mas voltou minutos depois. O mesmo ser repetiu o gesto com o tubo e o jovem reapareceu no mesmo local, em pânico e sem memória do que havia ocorrido. Entre as testemunhas principais eram crianças. Outras testemunhas incluíam adultos, como o tenente Sergei A. Matveyev, da Delegacia de Polícia do Distrito de Voronezh, que afirmou ter visto a nave, mas não os tripulantes. Valentina Alexandrovich, uma moradora local, relatou ter observado marcas no solo, descritas como terra seca e mexida, embora não tenha visto a nave diretamente. Outro testemunho relevante veio de Igor Yadgin, mecânico de aviação do aeroporto de Voronezh, que na mesma semana relatou um avistamento noturno na pista do aeroporto. Ele descreveu um objeto luminoso e uma criatura com um capacete, cujo visor mostrava imagens de um acidente nuclear, possivelmente aludindo ao desastre de Chernobyl em 1986, já que Voronezh fica próximo a Novovoronezh, onde há uma usina nuclear. A nave deixou marcas físicas no local do pouso, segundo investigações conduzidas pelo Laboratório Geofísico de Voronezh, liderado por Genrik Silanov. A equipe encontrou uma depressão circular de cerca de 18,2 metros de diâmetro, com 4 sulcos profundos,
sugerindo pontos de apoio da nave. Foram coletados 2 fragmentos de rochas avermelhadas, cuja análise inicial indicou compostos minerais não compatíveis com materiais terrestres conhecidos. Embora resultados posteriores da Universidade de Voronezh tenham questionado essa afirmação, sugerindo que as rochas poderiam ter origem terrestre. Medições no local detectaram níveis de radiação, como Césio-133, até 2 vezes superiores ao normal do parque, mas o vice-diretor da universidade descartou significância anômala. Stanislav Kadminski, físico nuclear da Universidade de Voronezh, defendeu a credibilidade do caso, destacando que mais de 100 pessoas, entre crianças, jovens e adultos, relataram detalhes consistentes. A agência TASS, em 9 de outubro de 1989, publicou a história, que rapidamente ganhou repercussão global, com artigos em jornais como The New York Times e The Guardian. A cobertura destacou a seriedade com que o governo soviético tratou o caso, algo incomum em um contexto de Guerra Fria e abertura política da perestroika. O correspondente da TASS, Vladimir V. Lebedev, entrevistou dezenas de testemunhas e defendeu a veracidade dos relatos, negando que fossem brincadeira. O jornal Tribuna de Voronezh foi o primeiro a publicar a história, seguido pelo Sovetskaya Kultura, que afirmou seguir a regra de ouro do jornalismo. O leitor deve saber de tudo. A Comissão Científica Soviética ordenou uma investigação oficial e o Ministério do Interior anunciou que enviaria tropas caso os OVNIs retornassem. Outros avistamentos foram relatados na mesma semana, entre 23 e 29 de setembro. Moradores descreveram objetos em forma de banana no céu, e Silanov pediu às crianças que desenhassem o que viram. Isoladas, uma das outras, elas produziram desenhos semelhantes, mostrando uma nave em forma de banana com um símbolo em forma de X no céu. Curiosamente, esse símbolo foi comparado ao de um caso ufológico anterior, o caso Humo, ocorrido na Espanha em 1967, levantando suspeitas de influência externa sobre as crianças. Silanov, no entanto, negou ter usado técnicas como bilocação, uma forma de radiestesia questionada no Ocidente, para confirmar o pouso, apesar de citações iniciais da TASS. Um aspecto intrigante é a neutralidade dos seres. Diferentemente de relatos ocidentais, os humanoides não falaram, não demonstraram intenções claras e pareciam indiferentes às testemunhas. Alguns sugeriram que coletaram amostras do solo, já que a terra no local do pouso estava mexida. O caso também foi associado a temores nucleares, devido à proximidade com Chernobyl e Novovoronezh. Uma carta, supostamente escrita por seres do planeta Humo, mencionada por ufólogos russos, alegava que o incidente era um alerta para o desarmamento nuclear, mas essa conexão é considerada especulativa. Investigações posteriores, conduzidas por ufólogos como Philip Mantle e Boris Svirnov, levantaram dúvidas. Boris sugeriu que as crianças poderiam ter sido influenciadas por imagens do caso Humo, mostradas por ufólogos. A ausência de evidências físicas conclusivas, como as rochas, e a dependência de testemunhos infantis, alimentaram o ceticismo. No entanto, a consistência dos relatos, a cobertura oficial e as marcas no solo mantêm o caso como um marco na ufologia. O parque tornou-se ponto de interesse para caçadores de OVNIs e avistamentos adicionais foram reportados em Voronezh nos anos seguintes, incluindo um caso em 2011, descrevendo objetos ovais no céu. Em resumo, o incidente de Voronezh envolvendo o avistamento de uma nave em forma de disco ou banana, 3 humanoides
de 3 a 4 metros com 3 olhos. Um robô, marcas físicas no solo e níveis anômalos de radiação, testemunhados por dezenas de pessoas, entre crianças e adultos, em 27 de setembro de 1989. Apesar das investigações e da cobertura global, o caso permanece envolto em mistério, com evidências inconclusivas, mas relatos consistentes que continuam a fascinar. Curta o vídeo, inscreva-se e até o próximo vídeo.